Se você deseja fazer o dimensionamento de pilares de concreto ou até mesmo trabalhar com projetos estruturais, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 níveis onde você pode começar a entender como que é realizado essa questão do dimensionamento dos pilares de concreto. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas BIM. Vamos começar falando sobre os pilares em estrutura de concreto armado, de um jeito simples, direto, inspirado na norma brasileira 6118, a versão mais atual. A primeira questão que nós temos que pensar é sobre os conceitos básicos aqui da engenharia estrutural. Você saberia me descrever a definição de um pilar? Imagine um pilar como uma coluna vertical reta que aguenta principalmente forças de compressão, aquelas que vêm de cima para baixo, carregando o peso dos andares inteiros e passando para as fundações. Aqui nós estamos comentando sobre a distribuição de carga de uma edificação. Aqui no canal eu já falei várias vezes como que é realizada essa distribuição. Você acaba executando a obra de baixo para cima, ou seja, você começa das fundações e vai até o telhado. E quando você projeta de cima para baixo, ou seja, do detalhe mais básico do telhado até as fundações, certo? Só que os pilares eles são diferentes de uma viga, já que a viga ela vai lidar mais com flexão e o pilar ele é projetado para compressão. Mas pode ter momentos fletores devido às imperfeições ou cargas excêntricas encontradas nesses pilares. E para saber se algo é um pilar comum ou mais relacionado a um pilar parede, a gente tem que olhar as proporções. Se a maior dimensão da seção transversal exceder 5 vezes a menor, trata-se de um pilar parede, que acaba exigindo análise como parede e os cálculos específicos para estabilidade são diferentes. E isso é importante porque acaba afetando a distribuição dos esforços e do dimensionamento quando você for realizar. Agora, uma coisa que acontece muito é as pessoas não saberem quais são as dimensões mínimas de um pilar. Isso aqui é um ponto principal se você deseja fazer o pré-dimensionamento da sua estrutura. E os mesmos fundamentos que você tem que verificar aqui nos pilares, você tem que consultar para as vigas, onde você vai determinar quais são as dimensões com base na dimensão mínima. Aqui, um pilar, nós temos as dimensões corretas, e quando nós temos um pilar com as dimensões erradas, isso pode acabar prejudicando muito a eficiência da sua construção. Você não pode pensar apenas no projeto hoje, naquele carregamento que ele vai receber, seja uma casa, um sobrado, sendo que lá na frente pode existir algum tipo de ampliação ou um carregamento maior. Por isso é bom atender esses critérios mínimos aqui da norma 6118. E essa mesma norma, pessoal, acaba estabelecendo que nenhuma dimensão do pilar pode ser menor que 19 centímetros para pilares maciços. Para dimensões entre 14 centímetros e 19 centímetros, há exceções, onde você vai realizar as majorações dos esforços solicitantes com base em um coeficiente onde você pode encontrar lá na norma, onde vai acabar compensando a maior esbeltez e risco de instabilidade. E a área mínima de um pilar em concreto armado, não se esqueça disso, é de 360 centímetros quadrados. Assim você vai garantir resistência suficiente à compressão. E em casos especiais, escute isso, como pilares com espessura inferior a 19 centímetros, como citado para você, a gente tem que multiplicar pelo coeficiente de majoração maior que 1. Assim nós vamos garantir um melhor desempenho da nossa estrutura em concreto armado. Sobre a questão de durabilidade, o segredo está na camada de concreto que acaba protegendo o aço dentro do pilar contra a corrosão. E essa capa de concreto, aquilo que nós chamamos de cobrimento, pode variar muito dependendo do tipo de ambiente que você vai ter aquele pilar, aquela estrutura. Por exemplo, em áreas rurais mais tranquilas, é algo com 25 milímetros para superfícies planas e 30 milímetros para pilares. Já em cidades, sobe para 30 e 35 milímetros por causa da poluição. E perto de mar ou indústrias, acaba variando entre 40, 45 e em zonas de maré bem agressivas, chega a 50, 55 e até mesmo 60 milímetros.
Isso vai depender muito daqueles agentes que nós vamos ter naquele ambiente, principalmente questão de gases, poluentes, fatores que podem corroer e chegar na nossa estrutura, onde pode acabar causando algum tipo de manifestação patológica. E o concreto do cobrimento, que é aquela capa, ele precisa ser denso. Assim nós vamos bloquear a questão de umidade, sal, gases, aquilo que corrói o aço com o tempo, mantendo a estrutura forte por décadas. Já que as estruturas em concreto armado, dependendo dos fatores que você utiliza no seu dimensionamento, elas são projetadas para durarem com uma vida útil de 50 anos. Agora o nível 2 aqui, dando um passo maior nos nossos estudos, nós vamos falar sobre flambagem e estabilidade global. Flambagem ou instabilidade por bifurcação do equilíbrio ocorre em pilares esbeltos sobre compressão quando eles encurvam lateralmente. Você consegue ver o exemplo aqui? Há um deslocamento lateral sobre carga vertical, criando um braço de alavanca que amplia momentos fletores. E aqui, pessoal, a norma acaba classificando esses efeitos em segunda ordem. E acaba que essa mesma norma classifica os efeitos de segunda ordem como globais, locais e localizados. Para você não errar, vamos diferenciar cada um deles. Quando nós falamos sobre efeitos globais, eles vão acabar afetando a estrutura toda. Já os locais, em lances de pilar, e os localizados em regiões específicas, como os nós. Dependendo de como que você faz a concepção estrutural, na hora que você for fazer análise do complexo da sua estrutura em si, nós temos pórticos, e nesse pórtico nós temos esses nós. Os efeitos de segunda ordem surgem porque as análises de primeira ordem assumem geometria indeformada. Mas se nós trouxermos aqui para a realidade, nós temos deslocamentos que geram momentos adicionais. Para estruturas de nós fixos, em prédios comuns, por exemplo, esse índice de esbeltez, que é a relação entre o comprimento efetivo e o raio de giração, se ele for baixo, ignore-se. Mas se ele for alto, aí você vai ter que calcular com majorações. Se você for tratar a estabilidade global, provavelmente você vai precisar utilizar o coeficiente delta para verificar se os efeitos de segunda ordem são menores ou igual a 10% dos da primeira. Se não, você vai multiplicar por outro coeficiente para majorar esses esforços globais. E dependendo da metodologia que você vai utilizar, nós temos métodos de cálculos estimativos que inclui pilar padrão com rigidez K, modelando o pilar como barra com rigidez variável para calcular os deslocamentos e momentos de segunda ordem. Já uma outra questão são os pilares padrões com curvatura aproximada menor ou igual a 90, estimando uma curvatura 1 sobre R e multiplicando por ND para o momento adicional. Para pilares em balanços ou com cargas transversais, aí você adota um outro coeficiente, que é o alfa-B. E a norma considera a fluência, que seria a deformação lenta do concreto ao longo do tempo em pilares, sendo maior que 90. Só que essa consideração nós temos a adição da excentricidade equivalente. E para a estabilidade global, assumindo o desaprumo inicial de 1 sobre 200 a 1 sobre 400, garantindo que a estrutura não colapse por instabilidade. Esse assunto, pessoal, ele é um pouco mais delicado, já que nós precisamos compreender alguns conceitos, mas de início são essas informações básicas que você precisa ter em mente sobre a questão de estabilidade global em pilares. Por fim, vamos falar sobre o nível 3 aqui, que é o detalhe das armaduras. De forma análoga, seria o esqueleto de aço que dá força ao concreto. As barras verticais, a armadura principal, lidam com compressão e dobras. O mínimo de aço que nós temos que ter dentro de uma estrutura em concreto armado aqui, no caso, seria 0,4% da área de concreto em aço, ou o suficiente para aguentar 15% da carga total. E no máximo 8% para não entupir o espaço e complicar a questão do lançamento do concreto. Imagine que você faça o espaçamento das barras de forma muito próximas, como que a sua brita vai passar nesse espaçamento. E as barras precisam ter pelo menos 10 mm de diâmetro no aço comum, equilibrando a questão de custo e resistência. Agora, falando sobre a armadura transversal, lembrando que aqui no canal nós temos um vídeo específico onde eu te ensino a ler projetos
em concreto armado sobre pilares e também outros tipos de componentes e elementos da nossa estrutura. As armaduras transversais, que são os estribos, envolvem as longitudinais, prevenindo a questão de cisalhamento, mantendo na posição. E o diâmetro mínimo pode variar de 5 mm ou 1/4 do diâmetro da barra longitudinal. E o espaçamento máximo é o menor entre 200 mm, a menor dimensão da seção, ou 12 vezes o diâmetro da barra longitudinal. Aí você vai ter que verificar entre esses 3 pontos. E os estribos são obrigatórios em toda a altura ali da sua armação, especialmente em cruzamento com vigas, com ganchos de 135 graus para classes de concreto altas. Para proteção contra a flambagem das barras, estribos poligonais protegem barras nos cantos e internas até 150 mm de distância. Mas se houver risco de flambagem, pessoal, onde nós vamos ter pilares esbeltos, utiliza-se estribos suplementares ou grampos com diâmetro maior ou igual a 5 mm, onde vão ser ancorados nas barras longitudinais. Isso tudo evita que barras dobrem para fora sobre compressão, indicando aquela questão de falha. Já quando nós temos pilares parede, a armadura mínima é 1,5 cm² por metro na horizontal e na transversal 25% da armadura longitudinal na maior face. Todos esses detalhes você acaba encontrando com mais detalhes na NBR 6118. Assim você vai garantir pilares seguros, duráveis, do básico à geometria, passando pela estabilidade até o detalhamento preciso das armaduras. Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos complementares onde nós discutimos sobre a questão de pré-dimensionamento, lançamento. Toda essa parte de concreto você pode encontrar aqui de forma gratuita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!